Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E tem 4. O maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapava a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior, o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Esse trecho fica direto com o Evangelho, que quando entra no item 5, ele vem falar de caridade, humildade. Mas quando ele fala essas 2 palavras, caridade e humildade, me prende a palavra humildade. Humildade, para alguns etimólogos, quem vê o significado literal da letra, da palavra a partir das letras, vem de humus, vem de você botar o pé no chão. Ou seja, humildade é ser realista, é não querer que as coisas sejam como você quer, porque elas não são. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente gosta, não é. As coisas são como Deus quer. E isso também não deve levar a um tipo de compreensão de que a gente não deve fazer nada. E pronto. E onde é que vem a ordem do que é que eu devo fazer? Primeira coisa, os ânimos, os desejos que nós temos. Então Deus, todo dia, e só por hoje, a cada 24 horas, a cada momento, Ele está nos oferecendo oportunidades. E você vai para uma escola, você pode ir lá se juntar com as melhores pessoas, com as pessoas mais complicadas. Você pode estudar, você pode enrolar, você pode ser agressivo com o professor, com a professora. Uma situação em um ambiente lhe dá várias possibilidades de usar o seu livre arbítrio, sua escolha. Pode se colocar em cada coisa. Você vai trabalhar, é igual a escola, você pode fazer tudo isso. Então não existe esse momento que não tenha escolha. Você casa, a paternidade ou a maternidade surge para você. Mesma coisa, você pode ser um pai ou uma mãe presente, você pode renegar o seu filho, ou isso não existe. Você pode entregar ele ao cuidado dos outros e não está nem aí. Pode. Você pode atentar contra a vida dele, você pode assediar, você pode fazer
tudo. Não tem uma coisa que a gente esteja colocado que Deus não apresente um leque de possibilidade de usar o livre arbítrio. Então, a diferença do sofrimento é literalmente quando a gente compreende que não é Deus, que existe um poder superior a nós, que nós temos um livre-arbítrio, que nós temos escolhas a fazer e consequentemente atitudes a tomar, mas as coisas que me desconfortam, em grande parte, eu tenho que compreender apenas. Então eu tenho que começar a enxergar e separar o joio do trigo, né? O mato da grama. Eu tenho que começar a separar o que é que eu posso modificar das coisas que eu não posso. Está vendo? A partir do momento que eu compreendo que eu não sou Deus, já começa o primeiro exercício. Compreender que eu não sou Deus. Compreender que existe um Deus, porque as coisas acontecem. Coisas maravilhosas, como milhões de espermatozoides disputando o espaço e você nascer. Milhões de mães querendo ter filho e não pode, e você nascer. Milhões de mães que perdem o filho durante a gestação e você nascer. E você não teve escolha, não teve poder para nascer ou não. É lógico que não é você. Se pergunte, faça um inventário, lembre, afora isso, quantas vezes na sua vida aconteceram coisas que você julgou como maravilhosas, mas que vinham de um fator que você não tinha governabilidade sobre ele. Pense na maior gentileza que alguém já te fez. Já te perguntaram, você já pensou qual foi a maior gentileza? Alguém é capaz de responder agora assim, qual foi a maior gentileza que já lhe fizeram? Alguém lembra de alguma? Ou nunca receberam uma gentileza? Quem nunca recebeu uma gentileza? Quem acha que nunca recebeu uma gentileza? Quem já recebeu gentileza? Alguma gentileza? Lembra de uma gentileza muito forte? Alguém lembra de uma? E quem acha que não recebeu de jeito nenhum? Nunca recebeu gentileza? Eu já vi gente dizer, eu nunca, o mundo sempre foi ruim para mim. Eu já vi gente falar isso. Quem acha que nunca recebeu uma gentileza? Tem alguém que acha isso? Eu já vi gente que acha. Quando a gente não para pensar nisso, porque uma gentileza é algo que é fora a gente, que a gente não tinha governabilidade. Aí sim é uma caridade que nos acontece. Isso as que a gente vê e as que a gente não vê. Maior gentileza do que você ter entrado numa família. Família é um nome, casa é um nome, lá é outra coisa. Mas quem teve ou tem uma família funcional também não é comum, não. Mas alguém aqui acha que foi criado numa família com pai e mãe e se sentia muito bem com pai e mãe? Alguém aqui? Aqui. Então você se sentia mesmo um filho dentro de uma casa que tinha um pai e uma mãe que assumiu o papel deles, é isso? Altamente presente. Como é que você se sentia? Acolhido, protegido e guiado. A outra?
ela foi criada pela mãe, a mãe dela acolheu ela com todo amor. Qual era o poder que você tinha de não ter sido como uma companheira que eu conheci, que infelizmente ela caiu na drogadição, veio do interior para Fortaleza, trabalhar de doméstica, se envolveu com um com o outro, começou a ingerir bebida alcoólica, da bebida alcoólica se relacionou com gente que usava droga ilícita, caiu em cima da droga lícita para ilícita, começou a misturar as duas, passou 7 anos na rua totalmente nóia. 7 anos, 7 filhos, que ela não sabe, hoje, 16 anos limpa, quando ela conheceu Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, reencontrou outra pessoa, casou, teve filhos, mas ela se dói, porque ela sabe que teve 7 gestações durante o período de profunda drogadição na rua. Ela não sabe onde estão esses filhos. Quem é mãe? Você já imaginou? Você pensar que teve 7 filhos, 7 gestações, com espírito de mãe, hoje sendo mãe, lembrando que no momento que você estava com a mente distorcida, você deu essas crianças, você não sabe a quem, onde estão. 16 anos se passam e você não tem noção, só tem noção que teve, que nasceu. Por que você não nasceu filha dessa mãe? Por que você pode dizer para mim que teve uma mãe que engravidou do seu pai, que ele não quis enfrentar essa responsabilidade, e tua mãe te criou com grande amorosidade, e esses filhos aí desses 7, que não sabem nem quem é a mãe? E pode ser que tenham até sido colocados em lares que eles tenham recebido melhor formação e até mais amorosidade. Com certeza, melhor do que o que ela estava vivendo era, o que ela estava vivendo aí. Mas qual é o governo que a gente tem sobre isso? Às vezes a gente está tão sisudo, com a cara tão ruim, sabe? Achando que a vida não deu para nós, não deu certo, porque a gente não tem o sucesso que a gente queria ter, porque a gente não tem o dinheiro que a gente queria ter. A gente esquece da grande gentileza de ter um pai que assume o lugar de pai, de ter uma mãe que assume o lugar de mãe, de ter um filho que assume o lugar de filho, um irmão que faz a parte dele sendo irmão. Só começando por aí, quando a gente começa a pensar, a gente pensa, poxa, Deus é muito abundante, generoso. Porque o que foi com esses meninos, não foi com a senhora, não foi com ele? Literalmente o que a gente pode dizer é o quê? Porque Deus não quis. Não adianta, na questão da humildade pé no chão, dizer assim, foi bom ou foi ruim. Mas literalmente assim, por que aconteceu com você e não com o outro? Por que de milhões de espermatozoides do seu pai você vingou? Por que não foi os outros? Está vendo? Na hora que eu começo a olhar para a vida como ela é, pé no chão, eu começo a ver que só pode se existir um Deus, que é infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente generoso. Eu vi uma casa com 5 filhos, 2 filhos com doenças congêneres e incuráveis, e 3 em plenitude física e mental. Por que os 2 foram assim, os 3 não foram? Está entendendo? A gente está aqui, a maioria com discernimento, beleza, e acha, porque já está com a gente, que isso aí não vale nada. A gente está sempre querendo que a vida seja como a gente acha que é boa.
e não para olhar as generosidades que Deus tem para conosco. Não para. Porque não para enxergar, refletir racionalmente que de fato existe um poder superior a nós. Esse, o maior mandamento, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro você tem que compreender se Deus existe. Com uma fé, não, com uma razão firme. Isso é razão. Se você chama ele de Deus, de Krishna, de Buda, do que você chamar de Jesus, não me importa. Existe algo acima de nós. Existe. A partir do momento que eu vejo que existe, aí eu começo, né? Bom, e agora? O que é de Deus, de novo, que eu não posso modificar e que eu tenho que compreender e agradecer quando eu achar bom e quando eu achar ruim, porque Deus sabe. E a segunda parte, que é para isso que eu creio que Deus nos colocou conscientes. Tem cadeiras aqui, ó, pode sentar. A segunda parte: se você não é Deus, se Deus te colocou aqui para você aprender a ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, no que não é de Deus, no sentido de que o que Deus colocou para você usar o seu livre-arbítrio para fazer boas escolhas e consequentemente tomar boas atitudes, o que é que você tem para fazer? Aí está o evangelho da reforma íntima. E é provação em cima de provação. A gente, quando não presta bem atenção a isso, fica triste, fica com raiva. Quando eu meditava antes, eu comecei a perceber isso. Eu dizia que eu estava com raiva de Deus, mas eu dizia isso na minha meditação: Senhor, eu estou com ódio do Senhor. Fui aprofundando isso com Deus, sem revolta. Eu falava: eu estou com raiva, como é que eu vou dizer que eu não estou? Eu estou triste, como é que eu vou dizer que eu não estou? Estou. É isso. Aí quando eu comecei a pensar, meditando sobre isso, eu vi que por trás daquela cortina que eu dizia que era a raiva que eu tinha, que era Deus, tinha uma pessoa. Comecei a olhar, não me agradava mais só dizer assim: Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque isso aqui não acontece como eu quero. Porque o Senhor, eu sou bom e o Senhor não faz o que eu quero. Que eu pedi e o Senhor não me atendeu. Aquilo ali no primeiro momento foi bom para mim. Eu achei a quem botar a culpa, sabe? Porque as coisas não aconteciam como eu queria. Aí você repete. Jesus não diz, não é uma coisa que dá mau fruto, ou que não dá fruto, vai ser cortada. Aí o que dá continua. Se fosse verdade, eu continuaria reclamando de Deus e eu tinha ficado bem. Mas aquilo ali só foi uma vez ou duas. Aí eu comecei a ver que por trás dessa cortina que eu chamava Deus, tinha alguém. Aí um dia eu puxei a cortina. Sabe quem era? De mim. Era eu. Como assim você? Era eu que queria ser Deus. Eu que queria que as coisas acontecessem como eu quisesse. Já pensou? Um homem viril, mais jovem, começa a se interessar por meninas. Já pensou? Se todas as meninas que ele quisesse, ele ficasse? Quem é homem que se lembra assim na adolescência, teve interesse em várias meninas? Só eu? Quem teve interesse em várias meninas? Sério? Só eu? No passado, né? Agora não. Agora a mulher logo olha para os homens. Tem, gente. Acontece. Das meninas é a mesma coisa. Quantas não tiveram várias paixonites? Também nenhuma mulher teve? Quem teve?
Umas ela viveu, outras não. Mas se você tivesse ficado com tudinho, você gostou das que você não conseguiu? Não. Na hora você queria. Você gostou dos relacionamentos que você estava namorando e que não deu certo? Você gostou? Não. Mas hoje você conseguiria estar vivendo com essa ruma de pessoa que você queria? Se com um está dando trabalho. Imagina se fosse como você quer. Deus é assim, é tão maravilhoso. Tem uma história que há muito tempo eu não falo aqui, mas ela nunca saiu da minha cabeça. Tinha uma cidadezinha de interior brabo antigamente, e o cara trabalhava num único ambiente, né, atrativo lá, era um bordel. Ele era um rapazinho, a animação que tinha na cidadezinha era isso aí. E ele, querendo ser rapaz, o sonho dele era ser o porteiro daquele ambiente que era onde todo mundo andava. Os homens, aquele tempo que mulher ficava em casa. O sonho dele era ser porteiro daquele negócio. E ele não fez nada, não estudou nada, ele ficava sempre por ali. Conseguiu o sonho dele, virar o porteiro daquele negócio. Passou a vida inteira. Agora eu estava em São Paulo, vi um senhor porteiro, e ele estava com 50 anos de porteiro. Entrou com 20, agora está com 70. 55 anos de porteiro. 75. Aí o rapaz ficou lá. Os anos se passaram, as coisas foram se desenvolvendo, e chegou a questão de um novo gerente. Ele já estava mais maduro, depois dos 50, e o novo gerente disse assim: olha, a gente agora está vendo que está tendo uma queda no movimento, o pessoal tem outras atrações aqui agora, e a gente está querendo fidelizar os clientes. Então, o senhor que é o porteiro, conhece todo mundo, eu vou botar assim um caderninho aqui, e o senhor vai anotar quais são as preferências das pessoas, de bebida, de comida, você vai botar aqui no papel. Só isso, depois o senhor passa para mim, que eu sou o gerente, que eu vou fazer uma triangulação de dados. Tá. Aí o cara olhou e disse: só tem um problema, eu não sei ler nem escrever. Se vai, e o que é que o senhor sabe fazer? Eu sei ser o porteiro daqui, era o que eu queria na minha vida, e eu consegui, e eu estou aqui. Ele disse: mas infelizmente eu preciso de alguém, que aí é o canto crucial para pegar a informação. Não dá. Resultado, despediu o rapaz. Deu dinheiro a ele por uns anos que ele trabalhava lá, com a rescisão, e ele ficou em casa pensando como é que ele ia fazer quando aquele dinheiro acabasse. Ele tinha que se mexer, né? Aí ele ficou muito abalado, né? Gostava demais, dominava o serviço, era o que ele queria, mas e agora? Aí ele lembrou que lá onde ele trabalhava, ele fazia pequenos serviços. Ajeitava uma luz, né, quando quebrava, ajeitava um encanamento, pintava uma porta, ajeitava uma cama. Aí ele viu: ah, rapaz, se eu pegar um dinheiro aqui e comprar uma maleta de ferramentas, eu posso ficar fazendo serviços gerais aqui na cidade. Opa, beleza, ó, já arrumei uma ideia. Aí disse: mas para comprar é longe, ele é tipo um distrito, ele é na cidade, né? Aí um dia de viagem, já tem um dia ocupado. Aí pegou o dinheiro, foi comprar. Quando ele chegou, um vizinho, ele não tinha nenhum serviço, um vizinho teve um problema, foi lá pedir ele uma chave. Ele disse: rapaz, se eu ficar emprestando a chave, depois o pessoal não me devolve, não acontece essas coisas, né? Rapaz, o vizinho: não, vou fazer o seguinte, me venda essa chave. Rapaz, quanto me vende a caixa? Ferramenta. Pode botar a sua viagem, o seu dia, e opa, já ganhei um dinheiro em cima, né? Aí vendeu a caixa. No outro dia, só, estou empregado mais um dia, eu vou comprar uma caixa, depois comprou outra. Enfim, o cara começou a viver de vender ferramenta.
e outras coisas que ele trazia da cidade, botou um armazém, enfim. Ele se tornou o cara mais rico da cidade. E um dia, ele deu de presente para a cidade uma coisa que ele nunca teve. Ele fez uma escola. Foi dar a escola de presente para a cidade. No dia da inauguração, veio o prefeito, vieram os vereadores, e passaram aquela faixa, né? E veio uma tesoura para cortar e inaugurar a escola. Aí ele foi, né? Aí no discurso o prefeito falando e agradecendo a ele, né, que tinha dado a escola para a cidade. Aí o prefeito, diga aqui umas palavrinhas e tal, porque assim, eu fico pensando, um homem dessa envergadura valoriza a educação, né? Então é porque o senhor deve ter tido uma origem que viu que estudar dava certo, porque está dando uma escola para a cidade, né? Como foi? O senhor era muito estudioso quando era pequeno, seus pais eram estudiosos e tal. Aí ele pegou e disse, rapaz, eu não sei ler nem escrever. Vocês devem conhecer gente que faz conta, mexe com dinheiro e não sabe ler nem escrever. Quem conhece gente assim, né? Aprendeu na marra, mas ler e escrever ele não sabia. Ele disse, não, exatamente, eu estou dando uma escola que eu valorizo demais esse negócio de ensino, porque eu perdi uma grande coisa que eu achava na minha vida, porque eu não sabia ler nem escrever. Aí ele disse, o prefeito pegou o microfone, pois está vendo aí, gente, um homem desse, um dos homens mais ricos, prósperos, consegue até doar do bolso dele uma escola para atender a centenas de crianças. Se um homem desse, sem saber ler nem escrever, conseguiu chegar onde ele chegou, eu fico pensando, pessoal, onde é que um homem desse estava uma hora dessa, se ele soubesse ler e escrever? Ele disse, pegou o microfone aí, eu sei, se eu soubesse ler e escrever, eu era porteiro daquele ambiente lá, porque eu adorava, e eu nunca teria saído de lá, eu só saí porque eu não sabia ler e escrever. Você deve estar pensando, né? Ele disse, onde é que ele estaria? Mas a pergunta, se o prefeito tivesse perguntado para ele, mas você preferia a vida que você está agora ou ser porteiro? O que vocês acham que ele ia responder? A vida de agora. Mas se fosse pela cabeça dele, ele tinha certeza onde é que ele ia estar. Onde era? Porteiro do lupanar. Essa história eu acho assim muito interessante, porque ela é todo dia de contraste. Eu queria ficar em todos os cantos que eu estou. Eu queria ser amado por todas as pessoas que eu vejo. Só que não é como eu quero, é como Deus quer. Eu queria, desde o primeiro relacionamento que eu tive, nunca ter acabado. Mas acaba. E dói. Eu queria nunca ter sido despedido de um emprego. Quem já foi despedido? Levou as contas mesmo, foi para fora. Só eu? Dói ou não dói? Para quem sentiu a dor de sair? Dói ou não dói? Para mim doeu demais. A doutora ali disse que para ela não doeu não. Para mim foi horroroso. Sempre a sensação de haver um rompimento que não está na minha governabilidade me dói. Lembra quando o pessoal antigamente namorava, aí acabava, aí o pessoal queria saber quem foi que terminou? Não era assim, né? Lembra dessas perguntas? Mas foi tu que terminou? Eu terminei. Aí a outra, não, quem terminou foi ele. Está entendendo? A gente quer ser o dono do nosso destino. Está vendo o que a gente quer ser? A gente quer ser Deus.
A gente nem sabe que Deus tem um projeto para nós. Que não era para doer, não. Não era para a gente sofrer. Mas como a gente não aceita o projeto, Deus criou a dor e o sofrimento. Que a dor acaba sendo necessária porque a gente não quer que as coisas aconteçam fora do nosso domínio, fora do que a gente acha que é bom para nós. E se a gente sente essa dor e a gente não aprende com essa dor, a gente sofre. Por isso que ele diz: a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Sofrer é ficar remoendo e fica doendo, sabe? Você não consegue esquecer, não tira aquilo da cabeça. É um relacionamento que acabou e você se dói porque vê a pessoa com o outro. Eu lembro que a Ana e o Marcos estão numa banda, né? Túnel do Tempo, é? Aí tinha uma música assim, né? Que a pessoa diz assim: foi pro cinema. É o nome da música. Oh, filme triste, né? Que me fez chorar. Foi o que aconteceu. Ela foi, o namorado dela ia namorar, disse para ela que não ia porque ele ia estudar. Aí ela não tinha o que fazer, foi pro cinema. Quando ela chegou no cinema, o broto dela estava com outra. Não é assim a música? Filme triste. Será que vocês aceitariam um negócio desse? Assim entraria bem? Não. Mas o mundo gira, como diz o Fábio Júnior, né? Quando gira o mundo, né? Lá na frente você pensa: poxa, eu estou casado, com a família, está estruturado, trabalhando. Se fosse pelo que eu queria, eu estava lá com aquela pessoa do filme. E aquilo, será que o pessoal oferece que tem um nomezinho para quem passa por essas situações de traição, né? E se não tivesse acontecido? Quem aqui já namorou com alguém que se sentia desesperado por aquela pessoa e que não deu certo, e que hoje várias coisas se passaram e hoje você acha que se você tivesse lá tinha sido pior, mas na época você não queria sair? Não é não? Na época você queria até morrer. Tem gente que se mata. Tem gente que mata. E depois que aquilo passa, você diz: eu? Igual o Sassai. Eu não. Tá vendo? Ó? A gente tá cheio de exemplos que mostram que se as coisas fossem como a gente quer, a gente estaria numa situação muito pior. Mas, de novo, quando acontece, a gente ser despedido, se sentir traído, se sentir trocado, é uma raiva. Por isso que eu gosto muito daquela música do Daniel Almeida, né? Sobre Manassés e Efraim, até te falei, né? É uma prece a primeira estrofe. Ele diz assim, contando a história de José do Egito. Você imagina José, olha a história de José. Quem conhece a história de José do Egito? Ele era o irmão mais novo, mais amado pelo pai, e os outros irmãos tinham inveja dele. Os irmãos trabalhando numa roça bem longe, o pai dele pediu para ele dar um recado aos irmãos, e ele chegou todo limpinho, os cabas trabalhando na roça, aí o ódio aumentou mesmo. Deram uma pisa nele, iam matar o irmão e dizer para o pai que uma fera tinha comido ele, não era isso? Você imagina, será que você não ia ter ódio dos seus irmãos? Aí um briga com o outro, não, vamos matar não. Está passando uma caravana aí de vendedor de escravo, entrega ele aí, ou vende, pega o dinheirinho. E a gente diz para o pai a mesma coisa sem matar.
Não que tivesse com pena de ninguém, é com medo do castigo de Deus, né? Fazer um meio que ele não vai aparecer mais não. Vamos dizer pai que ele morreu e vende ele como escravo. Aí começa, José vai ser escravo. Mas como ele era trabalhador, arranjou uma boa colocação. Depois foi vendido como escravo, arrumou uma ótima colocação. Foi assediado pela mulher do patrão. Foi preso, humilhado, provavelmente apanhado na prisão. Aí o faraó tinha um negócio dos sonhos que ele ficava doido. Sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Que as 7 vacas gordas comiam as vacas magras, ele acordava em desespero e foi atrás de alguém para decifrar o sonho. E tinha um cara, que o rei já tinha mandado prender 3 empregados do rei. E esses 3 empregados do rei foram presos onde José estava preso. E ficaram amigos de José. E lá o José estava conhecido porque ele decifrava o sonho do povo. Quando um dos empregados recebeu o perdão do rei, voltou para trabalhar com o rei. E viu o desespero do rei, falando e contratando gente para falar sobre as 7 vacas gordas que comiam as 7 vacas magras. As 7 espigas cheias que comiam as 7 espigas, né, finas. E o 7 para eles é a transformação, é a mudança. Aí o rapaz tem um cara, pode dizer para os senhores, quem é? Está preso. Quem é ele? José. Aí traga ele aqui. Trouxe. Aí José disse: seriam 7 anos de prosperidade como nunca houve, e 7 anos de seca e miséria como nunca houve. Aí ele disse: pronto, está decifrado. Mas ao invés de só decifrar, ele perguntou a José, e o que é que o teu Deus disse que eu faça? Ele disse: não, a ideia é o seguinte: nos 7 anos de vacas gordas, o senhor vai montar uns celeiros, vai guardar uma parte da produção que vai suprir as necessidades das 7 vacas magras. Aí o rei disse: liberta o José, e o José vai ser o meu empregado para administrar isso. José era tão inteligente, tão abençoado por Deus, porque a gente tem que amar a Deus. Deixa os homens fazer o que eles quiserem. Lá na Bíblia, quando a gente quer se vingar, tem uma passagem que diz assim: Deus diz assim: a vingança é minha, não é tua. Às vezes eu digo isso não porque eu queira a vingança, eu digo para mim, para eu não querer ir atacar as pessoas. Eu penso, a vingança é do Senhor. Se a pessoa estiver certa, Deus vai bonificar aquela pessoa, e se tiver errada, Deus vai resolver. Eu digo para mim, a vingança é do Senhor, não é minha. E aí se eu disser alto, a pessoa diz que eu estou jogando praga. Eu digo: não estou jogando não, porque se você estiver certo, Deus vai te dar o que é bom. Eu estou dizendo para mim, para eu não avançar em você, porque eu tenho que saber que a vingança não é minha, a justiça não é minha. Por isso que Jesus disse: não julgarei. Então José se transforma no homem, braço direito do homem mais poderoso do mundo naquela época. O faraó deu o anel dele de poder, de assinatura, de tudo, andava no dedo de José. O poder de decisão do faraó andava no dedo de José. E José salvou o Egito. E José foi o homem mais próspero de todo o Egito, de todos os tempos. Foi José. Olhe lá se José não tivesse sido mais próspero do que Davi e Salomão. Quando da época das vacas magras, as pessoas iam morrendo de fome para o Egito, e o faraó vem, além de dar de comer o povo, e com muitas vezes que ele vendia caro, e as pessoas não tinham o que pagar, e dava as terras e os animais, e aí o Egito ficou a potência que era. Parece a história do porteiro, né, José? Mais grave, mais
Deus escreve sempre certo, que o pessoal diz, é por linhas que a gente vê como tortas. Aí José, numa dessas aí, chegam nada menos do que 10 passa fome. Numa fila de milhares de pessoas, foram ao Egito, que era o único canto que tinham que comprar para comer. Eles sem nada, pedindo ajuda, se rastejando no chão. O pessoal foi duro e eles conseguiram uma entrevista. E quando José, com o subordinado de José, quando José viu que eram os irmãos dele, os 10 passa-fome, que imaginavam que José estava morto, eles entregaram José a um adolescente. Ali eles viram José um homem, era outra pessoa, rico, bem vestido, com o anel do faraó, aquelas roupas de Egito, tudo diferente. Não é rico, conhecer nunca. E José fez um com eles, recebeu, ele mesmo mandou eles entrarem no palácio, começou a conversar com eles, e eles sem perceber que ele era José, claro. José tinha uma dúvida muito grande no coração dele. Ele tinha raiva dos irmãos, mas ele tinha uma dúvida: como era que estava o amado pai? José, lembra? Ele é Abraão, Isaac, Jacó, José. Como é que estava Jacó? Ele foi conversar, e como é que isso aí, o pai, aí falar, né, que o pai deles estava muito velho, e aquilo que eles queriam levar era para ajudar. Aí ele disse: vocês só são vocês ou tem mais irmão? Ele disse: não, depois a gente tem. Aí ele botou atrás de dizer que tinha um irmão que morreu, mas nasceu outro, ó, que era os querendo o pai dele, o outro que nasceu. Ele disse: pois ele fez um jeito lá, dizem que inventar que eles roubaram a coisa e ficaram com o irmão mais novo. Ele arranjou uma espécie de tramóia para trazer, eles não perceberam que era ele, e eles trazerem Jacó para falar com José. Isso, eles eram um povo todo, é uma nação, todo mundo passando fome. Eles eram 10 representantes, e o mais novo, 11. Aí ele disse: vá, traga Jacó e deixa o mais novo aqui. Meu filho, faça isso. Meu pai quase morre quando soube que o nosso outro irmão morreu. Aí ele não dizia o que é que eles fizeram. Se deixar ele aqui, não, ele vai ficar aqui como garantia. Traga Jacó. Aí quando trouxe, né, ele se revela e apoia a família. Olha como José era poderoso. Ele trouxe os 11 irmãos, o pai e a mãe, e um país todinho para viver no Egito, todinho. Toda a nação estava passando fome. Você vê como José era respeitado. Trouxe todo mundo. Qual era o problema que José tinha? Ele tinha casado no Egito. Ele tinha 2 filhos, Manassés e Efraim, que provavelmente passaram a vida escutando do pai, quando eles perguntavam pela família dele, que a família dele não prestava. Que passaram a vida talvez sendo educados, ouvindo ódio no coração de José com relação à família que tinha feito o que fez com ele. Eu lembro meu pai, quando era novo, tinha umas brigas com os irmãos. Aí ele dizia assim: seus parentes, ele dizia assim, meus parentes é meu dente. Ele dizia assim, que ele não queria conversa. Mas sentia falta, mas tinha aquele negócio, um ranço com alguns. Aí você imagina para José dizer para os filhos dele, Manassés e Efraim, que agora, esses que quiseram matá-lo, né, que abandonaram ele, que venderam ele, que afastaram ele do pai, da mãe, da terra, de tudo, para ele ser escravo, para apanhar, para ser humilhado, ele ia acolher eles e salvar todo mundo, de boa, coração perdoando.
Aí um pastor chamado Daniel Almeida, ele fez uma música chamada Manassés e Efraim, que é exatamente mostrando que José teria que chamar os dois filhos e explicar, porque senão esses filhos iam ser contra os parentes. Aí ele coloca, a primeira estrofe para mim é uma oração, ele diz assim: és o Senhor, Deus soberano, dono da história, Senhor de mim. Olha, ele coloca a vida dele na mão de Deus, Senhor de mim. Guia meus passos, mesmo em dor. Ele fala, o Senhor sabe o final, tu sabes o final, Senhor. Ele fala assim, tu sabes o final, planos de paz para mim. Aí ele diz, tenho feridas, marcas profundas, só o Senhor conhece bem, mas confiante, eu sigo os teus planos, porque tu tens o melhor para mim. Aí o refrão da música, né? Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez perdoar. Aí ele continua a música dizendo exatamente isso, né? Que Deus destruiu os sonhos que ele tinha, mas colocou no lugar uma coisa que ele era muito melhor e que ele nunca tinha capacidade, nunca teria capacidade nem de imaginar um estrangeiro ser o homem mais rico do mundo depois do faraó e mais poderoso, e poder edificar, perdoar e levantar toda uma nação. Sabe quantos anos esse povo dele ficou no Egito e prosperou? 300 anos. Aí é que tem a fuga do Egito, porque eles prosperaram tanto sobre o governo de José, que começou a gerar ciúme nos egípcios. Ele trouxe o povo passando fome, deu condições, eles prosperaram por 300 anos. Tem na Bíblia lá, que quando José morreu, o faraó colocou a alçada de José no canto. Teve uma maior confusão, porque os egípcios, 300 anos depois, ainda tinham raiva dos hebreus, mas louvavam José, que não só salvou o Egito, como fez o Egito se tornar o que ele era. Então, quando eu vejo essas histórias, realmente, poxa, se eu estivesse pensando nisso toda hora, realmente Jesus, né? Senhor, qual é o maior mandamento? Não é um mandamento, né? Era a melhor compreensão. Qual é a melhor compreensão da vida? A compreensão certa. Amarás ao teu Deus. Aí, o Evangelho. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Aí, quantas vezes nós não fomos José? Vivendo coisas que, se a gente continuasse, tivesse continuado, hoje a gente estava achando bom ou ruim? Ruim. Mas Deus foi tão maravilhoso que afastou essas coisas, mesmo contra a nossa vontade. É muito poderoso. Eu penso em José, uma das histórias mais emblemáticas do dia a dia da Bíblia, eu acho. José do Egito. Como é que pode, né? E digo para vocês, realmente sou um espírito imperfeito, porque dizem os espíritos, no livro dos espíritos aqui, que teriam 3 tipos de espírito, né? Os puros, os bons e os imperfeitos. O imperfeito, diz que a maioria dos que estão aqui são assim, é aquele que recebe toda a orientação porque é certo e faz o que é errado. Eu preciso desse evangelho na minha cabeça todo dia,
Mas sabe para quando? Que eu não consigo, gente, ainda frear. Acontece uma coisa, ó, se eu passo amanhã, digamos que eu estou atuando em 2 processos. Se eu ganhar um de manhã, que pode ser esplendoroso, e eu perder um pequeno de tarde, o dia acabou. É aí que eu tenho que ficar. Renato, olha José, olha, eu tenho que conversar comigo, porque a minha raiva não é de Deus. Eu não estou entendendo, mas na verdade eu estou com raiva de mim, porque eu estou querendo ser Deus. Eu estou querendo que as coisas sejam do meu jeito, e eu tenho que me lembrar e me perguntar, humildemente, que é o pé no chão, humus, areia, terra. Olha José, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Quando não acontece uma coisa do jeito que você quer, porque ela não vai te fazer. Quando não acontece uma coisa do jeito que você quer, porque ela não vai te fazer bem. Porque Deus, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deus sabe de tudo. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom e infinitamente generoso, abundante. Mas eu tenho que me lembrar, eu não sou Deus. As coisas têm que acontecer como Deus quer. E o Evangelho e a história toda, para a gente encerrar, do Pai Nosso se resume só nisso. O que Jesus diz? Todo Pai Nosso, qual é o centro? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. O pessoal que quiser acompanhar, depois esse evangelho vai estar aí no YouTube, canal Transmutação Renato. Muita paz e boa semana. Tu te haverás da praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga, Senhor.
sem vestir.